Esse é meu primeiro vídeo e eu tô fazendo esse vídeo hoje aqui para falar sobre um outro vídeo que eu vi do Eu Ateu, criticando o anarcocapitalismo. É um bom vídeo, é longo tal, mas ele é equivocado. Apesar de ser bem argumentado, ele é equivocado e queria expor o que eu acho disso. Eu entendo as críticas dele, mas eu acho que também em certos pontos a gente fala línguas diferentes, entendeu? E aí fica muito difícil se quer dialogar. E é meio problemático, porque sempre que eu vejo alguma coisa assim, me dá vontade de falar na hora, e agora que eu vou falar eu já me esqueci o que eu vi. Mas eu vou tentar fazer o apanhado geral. Bom, anarcocapitalismo não é unanimidade nem entre os libertários, né? Então, natural que cause estranhamento em qualquer um. Mas eu acho que a maioria das críticas que eu vi, principalmente no caso dele, mas todas que eu vejo, já que o YouTube virou palco de briga, mas as críticas geralmente são fruto de uma infamiliaridade, entendeu? De um desconhecimento de leituras afins e todo esse tipo de coisa. E muita coisa já foi respondida por aí. Esse vídeo do Eu Ateu já foi respondido também, eu acho, esse tipo de coisa. Mas opinar sobre umas coisas que ele falou. Bom, ele começa a falar de economia e, pô, se a gente fosse falar disso, ia precisar de outro vídeo de meia hora meu aqui pra gente ficar debatendo isso. Mas ele faz umas confusões no, na cabeça dele, entendeu? Não tá muito claro. E é engraçado porque eu acho que ele até ironiza a autorregulação do mercado, ele não acredita, sei lá. Ele, não entendi, porque o livre mercado é a democracia do consumidor. É o entendimento e a aceitação de que a competição pode trazer bens e serviços melhores e mais baratos e que agradam a todos os gostos e classes. Então eu não entendi qual é o problema disso. Eu acho que a autorregulação nunca vai funcionar com o governo salvando incompetente, fazendo agência regulatória, tributando direto e indiretamente, porque isso não é livre. E os consumidores perdem com isso. E os avanços que tivemos em alguns setores ultimamente foram apesar do Estado. E isso fica bem claro, por exemplo, na telefonia aqui no Brasil. Você tem a Anatel lá e ainda assim a gente foi muito mais longe do que estava antigamente. E, pô, é como diz o Mises, né? As empresas atendem as massas. E beneficiar da livre concorrência, eu concordo com ele que realmente as pessoas, as empresas, elas não gostam disso. E é exatamente por isso que a maioria se opõe ao livre mercado. Então, faz sentido. E ele começa a falar de moeda e juros. Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas eu acho que teve uma grande confusão aí, porque ele está falando em termos estatais, porque hoje em dia a criação de moeda, inflação, juros, enfim, está tudo nas mãos do governo com o seu banco central. Até porque muito se fala em padrão ouro e ele só cresce 2% ao ano, se eu não me engano. E, pô, no livre mercado, para começar, os bancos iam agir com base nos ativos que eles possuem, não ia ser igual é hoje. Eles iriam competir entre si, inclusive pelo melhor balanço patrimonial. E ele fala também em maior poder de negociação e essas coisas aí. E ele dá o exemplo lá do Pão de Açúcar e do mercadozinho local. Eu não lembro muito bem como é que é, desculpa, mas é mais ou menos assim. O que eu acho é que se o Pão de Açúcar tem poder de negociação maior e pode ofertar melhor, isso é ótimo para o consumidor. Então, ninguém está nessa para fazer caridade. O supermercado, o meu supermercado, ele não tem que existir só porque eu quero que ele exista. Ele tem que existir porque, pô, ele funciona. E se ele falir, eu vou alocar minha força produtiva mais eficientemente para um setor menos desenvolvido. Então, eu acho que, nesse sentido, o Pão de Açúcar ter um poder de negociação maior e poder ofertar melhores produtos para o consumidor é, na verdade, mais competição. A competição não é necessariamente numérica. Você ter um monte de supermercadinho vendendo por um preço caríssimo. E é como disse o Mises, né? O tamanho e o poder econômico das companhias de estradas de ferro não impediram o desenvolvimento do automóvel e do avião. E aí, eu não lembro muito bem o que acontece, mas eu acho que ele fala em arranjo predatório. Como é que são arranjos predatórios? Os países mais livres são mais desenvolvidos. Mas enfim,
Aí ele entra naquele assunto de trabalhista, né? E o que a gente pensa diferente é o seguinte: se alguém se sujeitava a ganhar pouco, a trabalhar muito, a receber atrasados na Revolução Industrial, é porque considerava essa situação melhor do que a anterior. Ninguém foi forçado. Então, desse ponto de vista, a pessoa foi beneficiada, não explorada. É completamente diferente. Isso não é escravidão. Escravidão é trabalhar 5 meses para sustentar alguém, o governo. E anarcocapitalismo também não tem nada a ver com isso. As pessoas esquecem que a mão de obra também é um recurso escasso pelo qual os trabalhadores, os empregadores competem. Então, daí surgem os melhores salários, os benefícios, as férias remuneradas, participação nos lucros, etc. Não de uma canetada de um burocrata, isso é sonho. E por que os trabalhadores geralmente se sujeitam a bem menos do que eles queriam? Porque o governo cria barreiras. A burocracia no Brasil, por exemplo, impede alguém de abrir negócio, quer dizer, impede, né? Atrasa muito, né, e faz a pessoa gastar muito dinheiro. Regulações institucionalizam monopólios, leis trabalhistas anacrônicas, entendeu? Coisa fascista mesmo, contribuem com a dificuldade tanto para contratar quanto para demitir. Então, isso faz o empregador pensar 2 vezes antes de contratar alguém, não permite pessoas negociarem livremente o salário, ou seja, eu não posso ganhar menos do que o salário mínimo se eu quiser, então fico desempregado, entendeu? Como se isso fosse melhor para mim. Não, de repente, para eu ganhar experiência, é melhor eu ganhar menos hoje e estar empregado, ou até no sentido de sobrevivência mesmo. Eu prefiro ganhar alguma coisa do que ganhar nada. Então, como eu disse, você está falando em termos completamente estatistas. Isso não faz muito sentido quando se fala em anarcocapitalismo. E ele fala de dumping, monopólio. Isso é uma discussão totalmente contraproducente. Porque no livre mercado isso nem existe. E, e esses conceitos se tornam todos insustentáveis. Porque o Estado é a instituição mais monopolista que existe. Ele é isso por definição. Se não fosse e sobrevivesse de doação, seria Estado, entendeu? E ele possui o monopólio da segurança, da justiça, da oferta monetária, da infraestrutura em geral, da educação de uma outra maneira. E ainda tem o poder de inibir a livre concorrência, criar monopólios por meio de regulações e leis estúpidas. Então, é por isso que ele realmente nunca vai ser eficiente. É só uma escala que vai variar. Não está sujeito a lucros e prejuízos, que são sinais que indicam como proceder, né? E nem a concorrência. Então, esse papo de, veja bem, no país X o governo funciona melhor, o que eu estou falando, uma escala de eficiência. Nunca vai ser mais eficiente do que a iniciativa privada seria. No caso do país dele, que é o Canadá, bom, é só olhar os rankings aí de liberdade econômica do mundo. E é isso que o Estado faz. Ele não te dá condições. Isso é um mito. Ele cria obstáculos, ele cria barreiras de relações voluntárias e rouba. Entendeu? E, e aí surge toda essa falácia protecionista e tal. E ele chega ao ponto de defender que o consumidor pague mais só porque a pessoa mora na mesma porção de terra delimitada arbitrariamente por alguém. Então, por exemplo, eu moro no Rio, então é, é melhor para mim comprar um produto, sei lá, de Pernambuco ou do Acre, que para mim é como se fosse outros países de tão longe que são, do que comprar o da China só porque alguém disse que eu sou brasileiro. Eu não entendi. Por que não é melhor e mais eficiente que um iPhone seja fabricado na China? Entendeu? Eu provavelmente paguei menos por isso do que se tivesse sido feito na França. E o trabalhador chinês também se beneficiou, entendeu? Elevou seu padrão de vida. Tanto é que lá na China tem a questão do controle de imigração interna, do campo para a cidade, que os trabalhadores usam passaporte provincial. Então, com certeza estão se beneficiando. E eu me beneficiei também, porque eu paguei menos. E é isso. E eu acho muito bonita essa maneira como a força produtiva no mundo vai se organizando, né? Isso é muito legal. Isso não é ruim, muito pelo contrário. É bom. E eu não compro exatamente o que marketing manda, cara. Eu não sei de onde surgiu isso, mas eu não sou refém. Todo mundo está sujeito a marketing, isso é um fato. E claro que ajuda. Eu acho super válido isso, mas qualquer um pode optar por ignorar também, entendeu? Acabei de ver na TV uma propaganda linda da Nikon, entendeu? Mas a minha câmera é da Panasonic. E por quê? Porque eu escolhi o que era melhor para mim por vários motivos, entendeu? E não foi difícil achar o que me agradasse. Hoje em dia a gente tem internet, pô, essa informação. E então tem que acabar com essa vitimização da sociedade, entendeu? E acho que é isso que emperra o entendimento alheio sobre
anarcocapitalismo, porque indivíduos são responsáveis por suas escolhas, entendeu? E as pessoas querem que transferir essa responsabilidade, o Estado e tal, enfim. Aí ele parte para aquele papo sempre de que o Estado garante a propriedade privada. Cara, vou te falar, o Estado aqui não é, porque aqui no Brasil a minha só pode existir se tiver de acordo com a sua função social. Então, sabe-se lá o que é isso, então eu acho que não está me garantindo nada. Mas você parte do princípio de que só porque o Estado faz, ninguém mais pode fazer. Isso não é verdade. Outros podem fazer melhor até, entendeu? É assim com quase todo, quase tudo no mundo. Eu acho que todo o resto em que o Estado não está envolvido, entendeu? Imagina ali qualquer coisa que a iniciativa privada oferta. Ela oferta melhor. Você não prefere comprar um carro, você não preferiria no passado comprar um carro soviético, a menos que você fosse colecionador, do que um carro é, americano, ou europeu, ou japonês, já no futuro mais próximo. Com certeza não. Com certeza não. Você não prefere que o Estado fabrique sapato, entendeu? Do que comprar um Nike, ou sei lá o que, um Rainha. Eu não acredito nisso. E não é só porque o Estado diz que a propriedade é minha, que ela é minha. Alguém fez você acreditar nisso, mas ela seria legitimamente minha da mesma forma, de fato, talvez não de direito. Mas ela não vai deixar de ser de fato porque ele determinou, entendeu? E eu queria dizer que agências podem sim garantir e reconhecer a propriedade. E aí eu já quero emendar numa outra coisa que eu não lembro se ele falou, mas como eu vejo todo mundo falando, esse papo de agência, não iria existir guerras aleatórias, entendeu? O tempo todo de gente querendo roubar a propriedade alheia, entendeu? Eu não sei de onde as pessoas tiram essa ideia de que ia ser uma grande briga e tal, porque não ia existir incentivo econômico para isso, entendeu? A empresa ia ter que se engajar num negócio desses e perder, entendeu? Ter custos altos. Ia ser um prejuízo na certa. Então eu acho que é uma coisa até sem lógica esse argumento. E aí ele também parte para um outro clássico argumento de eu chegar na minha rua de repente e ela foi fechada por alguém. Bom, o que eu queria dizer é que ninguém vai fechar a rua da noite pro dia impedir minha circulação polar. Isso não faz sentido nenhum também. Eu não sou despejado do meu condomínio do dia para a noite por causa do Estado. Isso não é a única razão, entendeu? Eu estou aqui porque é vantajoso tanto para mim quanto para quem eu pago, entendeu? E eu assinei um contrato. As pessoas não rompem contratos assim. E, e ter uma rua pode ser lucrativo, entendeu? Atrair pessoas e comércios e tal. Tudo isso é lucrativo. Eu não entendo de onde surge toda essa ideia de que ruas privadas vão ser sempre fechadas a todo mundo e ninguém vai ser bem-vindo. Isso não faz sentido nenhum, muito pelo contrário. Eu tenho todo motivo para acreditar que vai ser diferente disso, entendeu? E é o que eu estava dizendo, não se rompe um contrato assim, a pessoa ainda estaria sujeita a ação policial, ação da corte, todo tipo de coisa, só que não do Estado, seria privado, mas enfim. E se o Estado me despejar? Aí que fica a pergunta. Porque agora nessa época de Copa e de Olimpíadas é bom para ver, né? Quem vai parar o Estado com suas apropriações? Eu acho que o risco é bem maior, viu? E dá para ficar nesse joguinho de e se, só com coisas que o Estado faz hoje, e que teoricamente não deveria fazer, entendeu? E aí, eu não me lembro muito bem, vamos lá. Quem garante que o dinheiro vale alguma coisa? O Estado. O Estado não garante nada, cara. Ele destrói o valor do dinheiro, entendeu? Ele faz aquele pedaço de papel circulando e, e obriga os outros a aceitarem e imprime conforme a sua vontade. Ele destrói valores, sim, não sei onde é que está isso. E aí ele parte para aquele negócio, esse sistema onde quem nasce na merda vai viver na merda para sempre. Fala de desigualdade social, enfim. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que esse é o sistema que mais gera oportunidade e ganhos de bens, entendeu? A redução da desigualdade, eu acho que é um dos fins mais óbvios de uma sociedade livre. Eu acho que todos os países que eu penso que são mais livres no mundo hoje, eles são eles são menos desiguais. E apesar de eu achar que a desigualdade é natural dos seres humanos, eu acho que tentar tornar igual é meio errado, meio. Mas, pô, isso é a questão meio que a gente vê para esse fim, entendeu? O Estado ele não é capaz de fazer isso. Muito pelo contrário, entendeu? E
esse lance de desigualdade, acho bom lembrar que uma característica dessa simbiose aí fascista entre governo e empresa e política inflacionária que transfere renda de pobre para rico, de cidadão para burocrata, entendeu? Eu acho que o governo não contribui em nada com a desigualdade, não contribui em nada quando cria inflação e todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que é um arranjo, sim, em que as pessoas teriam mais oportunidades. Claro, umas nasceriam piores do que as outras, isso é situação pior do que as outras, isso é super normal, isso é compreensível, mas isso não significa que elas não poderiam subir, pelo amor de Deus. Imagina se alguém dissesse isso pro Steve Jobs lá, que criou a Apple na garagem dele, coitado do cara, nunca teria ido pra frente. Aí ele fala sobre o Estado servir ao melhor interesse da população. Ele poderia fazer isso começando sem roubar a propriedade, entendeu? O fruto do trabalho honesto dos cidadãos, entendeu? Porque assim ele vai servir ao meu interesse e ao interesse de muita gente, pode ter certeza. Não serve o interesse da população, não, serve os seus interesses próprios. A população é o meio para ele se manter. E além de toda essa imoralidade do Estado ser simplesmente uma milícia forte que te condena, subjuga, escraviza e te rouba, eu acho que o argumento mais óbvio é que é impossível o Estado ofertar serviços mais eficientemente que a iniciativa privada. E a crença de que o dinheiro que vai, ou seja, que você dá impostos, volta para você de uma outra forma, mas volta igualmente, é uma mentira. Inclusive tem aquele vídeo agora da dívida trilionária do Reino Unido que mostra isso muito bem, uma ilustração muito fácil. Isso é uma falácia tremenda, entendeu? E no seu país, no país dele, do ateu, que é o Canadá, isso acontece porque, porra, tem uma abundância de capital, um país muito livre, um país pouco burocrático, um país muito mais flexível, entendeu? E, por exemplo, no Brasil, não preciso nem falar. E é aí que reside a utopia. Porque eu sempre ouço alguém dizer que anarcocapitalismo se baseia na fé, da bondade do indivíduo. Imagina, esse papo soniano de bom selvagem é coisa de comunista. Muito pelo contrário, a gente reconhece os defeitos e os problemas. É exatamente por isso que a gente defende essa alternativa. Entendeu? Porque utopia, para mim, é acreditar que burocratas são capazes de guiar a vida dos outros, a economia, distribuir, educar, oferecer todo tipo de cuidados, salvar meio ambiente, espalhar o bem e a justiça, tudo isso aí. Isso para mim é crença demais. E a gente sabe que humanos são falhos e muitas vezes mal intencionados. E é exatamente por isso que a gente não quer que esses caras governem, entendeu? Como você pode acreditar que as pessoas fazem coisas erradas com as outras e roubam a propriedade, como vocês vivem dizendo, vai ter o cara mais rico, ele vai ser mal. Pô, vocês querem que esse cara esteja no governo, controlando a sua vida. Pelo amor de Deus, isso é utopia, entendeu? A gente não quer que ninguém faça isso, a gente quer ser responsável por nossos próprios atos, entendeu? A gente quer agir voluntariamente, entendeu? Fazer o que a gente quer, estabelecer um contrato com a gente quer, entendeu? Sem coerção. E seja isso na hora de aceitar um emprego pelo salário X na empresa Y, de comprar um produto daqui ou do Canadá, ou de ajudar o necessitado, por que não? Porque a gente não pode ajudar voluntariamente, porque tem que ter o Estado na sua cola dizendo, dá seu dinheiro agora que a gente vai dar para ele. Calma aí, eu ajudo se eu quiser e eu ajudaria, e eu acho que quase todo mundo que eu conheço ajudaria, então, sabe, é utopia demais. Utopia é essa crença de que o problema não é sistemático, de que não é inerente à natureza estatal. Utopia reside nessa ideia bizarra de achar que é possível escolher pessoas iluminadas que em toda a sua sapiência vão fazer algo melhor. E ele continua dizendo que o Estado é ele. Bom, eu queria dizer que o Estado deve ser, não sei se é ele, mas eu te garanto uma coisa, o Estado não sou eu, porque eu não assinei esse contrato. E é isso.